Quando você chega com uma certa idade, comigo foi depois dos 50 anos, eu comecei a perder cada vez mais amigos, todo ano, a moçada tá indo, todo ano. Depois que eu fiz 60 anos, aí aumentou muito mais. Agora eu tô com 64. E esse ano já começou com muitas dores, mas agora com essa tão particular de uma irmandade que não é explicada por igrejas. É uma irmandade daquela igreja do tutano, igreja do tendão, igreja da vida, onde o que você conhece sobre o outro é o dogma da relação. O que você conhece, o que você sabe. Eu sei o Ricardo. Poderia ficar 100 anos sem vê-lo, eu sei ele, sei como ele é, sei como é o caráter dele, e ele sabe como eu sou, como ele me disse no ano passado, em agosto. Ele me falou, meu irmão, vontade de te ver e a gente nessa correria. E o que é bom é que a gente se conhece de verdade e eu gosto de você, como ele sabia que eu gostava dele, de verdade. E quando ele era mais novo, eu me lembro que a gente tinha algumas discussões sobre Israel. A primeira vez que a gente discutiu sobre Israel foi em 1982. Eu tinha acabado de voltar de lá com um grupo e encontrei com ele na padaria. A gente morava a poucos metros de distância. Aí começamos a conversar, e coisas para lá e para cá, e aí perguntou o que eu estava fazendo mais recentemente, além da igreja, que ele era vizinho, a mãe dele era vizinha da igreja, do templo. E aí eu falei de que estava vindo de Israel, e ele naquele tempo tinha opiniões muito fortes a respeito de Israel, o expansionismo de Israel. Ele tinha ficado marcado com a ideia da Guerra dos 6 Dias e a do Yom Kippur. Aí eu perguntei se ele já tinha estado lá, ele disse que não. Aí comecei a explicar várias coisas. E ele é um cara inteligente, ele não insistia no equívoco jamais, ele tinha prazer em andar adiante. Tanto é que a vida dele foi a de um grande andarilho, não ficou preso a nada, morreu mais livre do que nunca, mais livre do que nunca, mas muito mais livre. Provavelmente ele fosse, dos repórteres e jornalistas atuando na grande mídia, o cara mais livre do país, dizendo o que pensava. Ele atingiu um nível de liberdade de expressão no que ele fazia, que várias pessoas diziam que se assemelhava muito ao que aconteceu comigo e ao que, pela graça de Deus, eu conquistei no Evangelho, essa liberdade total de expressão. E o ateísmo, que tinha gente que dizia, ele é ateu, que é uma herança do pai dele, era muito mais uma coisa política, ideológica e um trauma religioso do que qualquer coisa. Como 99% das vezes, ateu sem nenhum significado.
E eu sempre ri. E ele dizia: você não crê no meu ateísmo, não? Eu digo: não creio no de ninguém, meu filho. Creio não, meu amigo. Não creio. Tanto é que a vida foi passando, ele cresceu na profissão dele e eu no que fazia, nossa amizade continuava, ele ficou depois morando direto no Rio, quase não ia mais a Niterói, e a gente se encontrava no Rio sempre para almoçar, conversar. Quando veio, no tempo da Fábrica de Esperança, ele era um companheiraço lá. E quando veio o famigerado Doce Caimã, ele falou: eu não quero, eu quero acompanhar tudo. E ninguém sabia que ele acompanhou a história inteira de dentro comigo. E ninguém sabia o quanto ele sabia. E ele disse: eu não quero reportar essa história porque eu quero ser testemunha em seu favor na história. E ainda agora eu estava vendo o Chico Otávio falar de como ele era bem recebido, o Boixá, no Copacabana Palace. Aí eu me lembrei que uma ocasião eu fui inclusive almoçar com ele lá no Copacabana Palace, via o super tratamento que ele recebia lá, e uma ocasião fomos ele e o Chico Otávio e o meu amigo Robin Glass para uma conversa lá no Copacabana. E depois disso, quando ele saiu do JB, eu liguei para ele e a gente conversou. Ele estava sofrendo, saiu do Globo, desculpa, e uma saída muito confusa, e ele sofrido com aquilo. E a gente conversou longamente. Ele falou: é bom falar contigo porque você sabe o que é padecer, o que é sofrer. E eu falei: mas fica tranquilo porque o mercado continua aberto para você. E tem muitas novas gerações que vão te conhecer, que vão te amar. Então não se preocupa com isso. E foi o que aconteceu, graças a Deus. De lá para cá, a gente conversava de vez em quando. Eu mudei para Brasília. Quando meu filho Lucas morreu, ele foi de um carinho generoso, amoroso, extraordinário. E logo a seguir eu vim para Brasília, aí a gente passou a falar pelo telefone. E nos últimos 4 anos, eu creio, 5 anos, intensificamos muito mais as nossas conversas. E era um irmão. Para você que só conhece irmão de igreja, eu sou membro de uma igreja no mundo, uma igreja feita de tantos aí que vocês não têm a menor ideia que aparecem ali, que são mais queridos e amigos meus do que vocês jamais sonharam. Como, por exemplo, aconteceu a história e um amigo meu ali de dentro, que estava no ar na hora, com o celularzinho dele na mão, me escreveu aqui: Caio, perdemos o Ricardo. Era o Otávio Guedes. Aí o meu telefone não parou mais de amigos, repórteres, falando: o teu amigo Ricardo foi. E eu tive o prazer, tanto eu, o meu amigo Paulo César Elias, Cessé, porque a casa do Boechat era praticamente vizinha à casa do reverendo Antônio Elias, Theo, a Lucília, o João Birde e a moçada que jogava bola legal, que a gente levava para jogar bola no campo de futebol da casa dele, aos sábados e domingos. E uma coisa que eu estava me preparando para fazer era levar uma camisa da Santa Corja para ele, lá em São Paulo, agora em fevereiro, quando a gente deveria jantar numa das noites. Gente, é bom amar gente boa, é bom ter lembranças assim de irmãos.
irmãos de fé na vida, irmãos de coragem, irmãos de amizade. A igreja inteira me deixou, mas o Boechat estava lá comigo, pedindo para ser minha testemunha na história. Quem é irmão de quem? Em qual igreja que você se sente mais relacionado e comprometido? Me fala. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe os filhinhos, as filhinhas mais novas dele, os filhos mais velhos, já são pessoas bem adultas, e que o Senhor abençoe a esposa dele. Um beijo para quem se importa. Um beijo para quem se importa. Que o Senhor te abençoe. Se você achar que é bom e justo divulgar o que eu estou falando, espalhe por aí.